Nos vídeos anteriores, a gente finalizou a tela de login e completamos o fluxo de autenticação e de recuperar senha do usuário. Nesse vídeo, a gente vai criar a página de cadastro do usuário com um formulário contendo e-mail, senha, confirmar senha, um botão de realizar cadastro e um botão de voltar para a página de login. Não esqueça de se inscrever no canal para poder acompanhar o desenvolvimento dessa aplicação de controle de gastos utilizando HTML, CSS e JavaScript puros. Então vamos lá para a página register.html, que vai conter o fluxo de registro do usuário. Primeiro, a gente precisa criar um formulário da tela de cadastro. Então eu vou adicionar aqui a tag form. O nosso formulário vai precisar de um campo de entrada de e-mail e dois campos de entrada de senha. Um para senha mesmo e o outro para confirmar a senha. Então eu vou salvar e vamos lá para a tela de registro ver como é que ficou. Ok, os três campos estão aqui. Para o campo de e-mail, o placeholder vai ser seu@email.com. Para o campo de senha, eu vou colocar somente senha. E para o campo de confirmar senha, eu vou colocar confirmar senha. Ok, vamos agora adicionar labels externos aos campos. Eu vou criar aqui o label do campo de e-mail. Agora eu vou criar o label do campo de senha e depois disso eu vou criar o label do campo de recuperar senha. Eu vou salvar isso aqui e vamos ver como é que ficou. Como todos os campos estão na mesma linha, então eu vou adicionar um divisor a cada parte desse formulário, que daí a gente quebra o formulário em linhas. E agora eu também vou adicionar divisores entre os labels, que daí a gente vai ter o label em uma linha superior e o campo de entrada de texto na linha abaixo desse label. Eu vou salvar isso aqui e vamos ver na tela como é que ficou. Ok, agora vamos adicionar os botões. Eu vou ter dois botões nessa tela. Eu vou criar um divisor e dentro dele eu vou criar um botão do tipo button e com o texto registrar. Agora eu vou copiar e colar esse código e mudar o texto do segundo botão para login. Vou salvar e vamos ver como é que está a tela. Bacana, esse é o básico dessa tela. Agora eu vou adicionar à tela uma referência ao arquivo global.css que a gente criou anteriormente. Eu vou copiar o código que faz referência na tela de login e vou colar aqui nessa tela de cadastro. Só que esse código espera encontrar o arquivo global.css na pasta atual, que é a pasta de register. Como ele não existe aqui, eu tenho que retornar duas pastas para poder fazer a referência de modo correto. Ao salvar e ir para a tela de cadastro, a gente vai ver que essas margens da tela aqui vão sumir. Agora eu vou estilizar os campos do formulário com a classe CSS que a gente criou nos vídeos anteriores, que é a classe FormField. Mas essa classe FormField está sendo referenciada dentro do arquivo index.css. Como eu preciso dela em outras telas, o que eu vou fazer é mover essa classe do arquivo index.css para o arquivo global.css. Eu vou salvar isso aqui e vamos ver como é que ficou. Ok, a gente pode ver aqui as margens do FormField. Na tela de login, os campos de entrada e os botões têm um espaçamento interno de 10 pixels. Eu também preciso disso nessa tela e imagino que para qualquer outra tela que tenha campos de entrada e botões. Então eu vou recortar esse código do arquivo index.css e colar no arquivo global.css. Eu vou salvar e vamos ver como é que ficou. A gente consegue ver na página que os campos estão pegando a tela toda porque eu estou com a largura informando para pegar todo o espaço disponível. Vamos agora estilizar os botões. Eu vou informar que o botão de registro vai ser um botão sólido e que o botão de login vai ser um botão limpo. Vamos salvar isso e ver na tela como é que ficou. Ok, então eu vou colocar um fundo verde nessa tela também porque o botão de login tem texto branco e agora ele desapareceu. Para isso, eu preciso criar um novo arquivo chamado register.css que vai conter todos os estilos específicos para a página de registro. Agora eu vou copiar e colar a definição da tag body para o arquivo register.css. Agora eu vou adicionar esse arquivo CSS à página de cadastro e vamos ver o resultado na tela. Ok, agora eu quero centralizar isso aqui na tela. Para fazer isso, eu vou simplesmente adicionar a tag body à classe CSS que a gente criou nos vídeos anteriores chamada centralize. Com isso, a gente tem o formulário centralizado na tela, mas o espaço que o formulário está pegando é bem pequeno. Parece que o estilo dessa página de registro é praticamente igual ao estilo da página de login, então eu vou só copiar todo o código do arquivo index.css e colar aqui no register.css.
E parece que é isso. O design da tela de register está finalizado. É bom perceber que, ao criar o arquivo global.css, a gente conseguiu reutilizar as definições desse arquivo tanto na tela de login quanto na tela de cadastro sem precisar duplicar muito código, só a referência aqui do arquivo. No próximo vídeo, a gente vai criar o código que vai fazer a validação do formulário de registro. Todos os campos são obrigatórios, o campo de e-mail tem que ser válido, o campo de senha tem que ter no mínimo 6 caracteres e o campo de confirmar senha tem que ser igual ao campo de senha. Sem isso, o usuário não consegue se cadastrar. Não esqueça de se inscrever no canal para poder acompanhar o desenvolvimento dessa aplicação de controle de gastos utilizando HTML, CSS e JavaScript puros. Até o próximo vídeo.